testemunho de Jesus. Segunda parte. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Romanos 11, versículo 15 e 24 a 28. Quarto. Os que guardam os mandamentos de Deus. Este é um ponto de que tem gerado grandes controvérsias entre as igrejas. Algumas dizem que não precisam guardar e outras se fixam nos 10 mandamentos como se o texto fosse alusão aos mesmos. Esquecem eles que na palavra de Deus existem 613 mandamentos. Quando a pessoa afirma que apenas os 10 são os de Deus, esta pessoa está de forma indireta dizendo que os outros 603 são do diabo. Este é um grande problema para os religiosos e jamais para Deus. E o único povo religioso que guardam os 613 mandamentos são o povo israelita, nenhuma igreja cristã os guardam. Este texto de Apocalipse não é direcionado apenas aos 10 mandamentos como algumas religiões o querem fazê-lo. Os 2 mandamentos do amor não estão inclusos entre os 10 escritos nas tábuas de pedras. O primeiro grande mandamento é o amor a Deus e o segundo ao próximo. Destes 2 grandes mandamentos, tanto a lei dos 10 mandamentos bem como os demais 603 e os profetas são dependentes deles. Se os 10 mandamentos são dependentes destes 2 mandamentos que é o amor ao próximo e o amor a Deus, significa que os 10 mandamentos não são mandamentos do amor, são apenas dependentes. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versículos 37 a 40. Ellen White escreveu que o 4º mandamento de entre os 10 é o mais importante entre eles. Não é verdade. O mandamento mais importante entre os 10 das pedras são os 3 primeiros mandamentos que ensina quem deve ser adorado e quem é o verdadeiro Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículos 2 a 3. É tão verdade que o Senhor Jesus Cristo afirmou que o Eterno está à procura não é de verdadeiros guardadores do sábado ou de leis, e sim, de verdadeiros adoradores e que estes o adorem em verdade e espírito. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. Os que afirmam guardar o sábado condenam os evangélicos por não guardar, mas se observarmos com honestidade, os tais guardadores são tão transgressores quanto os que não guardam. Vamos aos exemplos. Qual a diferença em a pessoa não comer carne de porco por ser imunda e beber o caldo para se fortificar? Nenhuma. Tanto faz beber o caldo bem como comer a carne de porco que dá no mesmo, ambos são imundos conforme as Escrituras. Qual a diferença em uma pessoa comprar no sábado para pagar no período da semana ou comprar no sábado e pagar no sábado? Nenhuma. As 2 situações constituem transgressão do sábado. Tanto faz pagar durante a semana bem como pagar no mesmo dia. Qual a diferença em uma pessoa trabalhar no sábado para manter a sua família e a liderança fazer propagandas no púlpito da igreja em dia de sábado de livros, revistas, DVD, passeios, materiais de construções para construir ou reforma de templos, camisetas, acampamentos em valores financeiros, campais em valores financeiros? Tanto faz trabalhar no sábado bem como fazer comercial como a igreja faz, seria a mesma coisa que comprar no sábado para pagar na semana. Como alguns dizem, como eu já presenciei, pegam hoje, ou fale com fulano e pagam somente no domingo, pois hoje não podemos receber, ou, estou apenas informando e à noite depois do pôr do sol você compra. Algumas pessoas tentando justificar o erro afirmam, os sacerdotes transgrediam o sábado e não era pecado. Estas pessoas estão esquecendo 2 coisas. Pastores não são sacerdotes e eu sou sacerdote de mim mesmo instituído pelo sumo sacerdote Cristo. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal,
e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Amós 4. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Amós 4, versículo 4. Qual a diferença em várias pessoas não fazerem provas no dia sábado por constituírem transgressão e entrar no horário da prova na sala de aula e ficar até o pôr do sol esperando terminar o sábado para fazer a prova? Nenhuma. Tanto faz fazer a prova no dia de sábado bem como ficar esperando o dia terminar dentro da sala de aula. É transgressão da mesma forma, e isto as lideranças têm incentivado os liderados a agirem desta forma alegando que estariam agindo da forma correta. Mas isto não passa de hipocrisia, é uma forma de abrandar a consciência. São transgressores tanto quanto os que estão ali fazendo a prova nas horas do sábado. Na área da medicina já observei a igreja orientando os profissionais da seguinte forma: sendo você médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem, não tem nenhum problema você trabalhar nas horas de sábado porque você está salvando vidas. Desde que você some todos os sábados que trabalhaste e o salário destes dias você traga de oferta para a igreja, estaria a igreja orientando de forma honesta e correta? Não está pelo seguinte motivo: a igreja está simplesmente interessada no dinheiro da pessoa. Isto nos leva ao passado quando a Igreja Católica vendia indulgências do perdão. Desta forma a igreja está agindo como a Igreja Católica no passado, vendendo o perdão da transgressão em nome de salvar vidas. Infelizmente muitas pessoas estão acreditando nesta mensagem diabólica da compra disfarçada do perdão. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.